No vídeo de hoje, nós vamos mostrar dois recursos do JavaScript, os objetos literais e o operador de coalescência nula. A nossa ideia sempre é mostrar na prática e pedir para quem está iniciando em programação repetir os exemplos que nós trabalhamos. Se todos os dias você trabalhar com um pequeno exemplo, aos poucos você vai ver que vai ficando mais fácil programar em JavaScript ou em qualquer outra linguagem. Eu venho aqui no meu navegador e eu uso o navegador justamente com a ideia de que você possa assistir qualquer dos meus vídeos e repetir exatamente o que eu apresento aqui. About, dois pontos, blank. Eu trago uma página em branco, botão direito, inspecionar, vem esta parte aqui, onde tem nessas abas a aba console. A aba console nos permite escrever programas em JavaScript. Eu vou clicar em Ctrl+, para aumentar um pouco, e eu vou mostrar objetos literais e o operador de coalescência nula. Objetos literais nos permitem trabalhar de uma forma estruturada com dados. Por exemplo, um exemplo bem típico. Digamos que eu tenha números. Eu posso criar um número em JavaScript do tipo let n1 é igual a 10. Então, eu criei o número n1, a variável n1, que vale 10. Eu posso dar, por exemplo, um alert n1 e ele vai exibir uma janela dizendo 10. Eu poderia ter também coordenadas cartesianas. Lembram do colégio x, y ou x, y, z? Eu poderia ter, por exemplo, let x igual a 10, let y igual a 15. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma coordenada cartesiana com seu bidimensional, com seu valor de x e seu valor de y. Isso significa que toda vez que eu quiser, por exemplo, chamar uma função, eu vou passar o x e o y para essa função. Por exemplo, tem uma função que faz o cálculo da distância entre dois pontos no espaço 2D. Poderia ser uma função que, por exemplo, retornasse a distância e que fosse algo do tipo distância, e eu estou chamando a função x1, y, claro, eu teria que ter criado a variável x1 e a variável y1, a variável x2 e a variável y2, que serve para o quê? Eu estou calculando a distância entre o ponto x1, y1 e o ponto x2, y2. E se fosse no espaço 3D? Eu poderia ter uma função que fizesse assim, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Bom, mas se eu estou querendo comparar dois pontos, o ideal, o mais natural seria dizer, olha, compara o ponto P1 com o ponto P2. Mas isso me exige que o ponto P1 não tenha apenas um número, ele precisa ter o x e o y, ou o x, o y, o z. E isso não se define apenas em pontos. Esse é um exemplo muito simples, mas eu posso querer passar o cadastro. Olha, eu vou chamar uma função com o cadastro do João. Não, eu vou mandar para uma função o nome, a idade, o sobrenome, o e-mail, o telefone, etc. Seria bom agruparmos tudo isso. E isso em JavaScript pode ser feito com o que nós chamamos de objetos literais. Eu posso ter um let ponto é igual, e aí eu uso entre chaves, pares da referência, do índice e do valor. Por exemplo, x 2 pontos 10, vírgula, y 2 pontos 15. Então, este é o objeto literal. Eu criei a variável ponto, enquanto que x vale 10, y vale 15, ponto vale esta estrutura, que é um objeto literal, que tem um x no valor de 10 e um y no valor de 15. Eu poderia, inclusive, dizer ponto, ponto x, e ele mostra o 10. Ponto, ponto y, e ele mostra o 15. E eu poderia criar mais elementos. Por exemplo, ponto, ponto z igual a 30. Agora, o ponto tem o x, o y e o z. Então, este é o objeto literal e ele pode ser usado, por exemplo, para cadastros, como eu mostrei. Por exemplo, eu posso ter let cadastro, ou cadastro1 é igual a nome, dois pontos, Rodrigo, mais string, vírgula, sobrenome, dois pontos, Silva. Estou tentando botar o maiúsculo do else, vírgula, idade, dois pontos, 40. Dá para passar por 40? Acho que sim, né? Let cadastro 2 é igual a Pedro,
Vamos não colocar, não veio do banco de dados o sobrenome. E a idade é 45. Então, agora eu tenho, por exemplo, cadastro 1. Está aqui, nome Rodrigo, sobrenome Silva, idade 40. Este é o objeto literal, metade da nossa aula. A outra metade é o nosso operador de coalescência nula. Digamos que eu queira chamar a alert de cadastro 1 ponto sobrenome. E ele vai exibir Silva. Eu poderia, inclusive, criar uma função que exibe o sobrenome da pessoa que eu mande para essa função. Eu vou criar aqui function exibe sobrenome. E aí eu tenho o cadastro, que é o que eu vou passar para essa função, e essa função vai dar um alert de quê? De cadastro ponto sobrenome. Certo? Então, o exibe sobrenome de cadastro 1. Opa, eu já disse, mas onde que eu errei? Eu errei aqui, né? Silva. Mas o exibe sobrenome de cadastro 2 dá undefined. E aqui nós usamos o operador de coalescência nula. O operador de coalescência nula, que nas linguagens que o possuem é usado interrogação, interrogação, ele faz o seguinte, ele recebe uma coisa à esquerda, vamos dizer aqui, ó, ele recebe uma coisa à esquerda e uma coisa à direita. A coisa da esquerda é o que ele vai retornar, a menos que seja nulo, undefined, no caso do JavaScript. Neste caso, ele retorna a coisa da direita. O operador, é que opera entre dois valores, o da esquerda e o da direita. Se o da esquerda existir, se tiver ele, é o que ele vai retornar. Mas se ele for undefined ou null, aí ele pega o que vem do lado direito do ponto, ponto. Por que serve isso? Serve para o seguinte, vamos voltar àquela minha função. Eu vou fazer o seguinte, que em outros tempos a gente usaria um if. Eu vou testar se existe o sobrenome. Se existe o sobrenome, eu dou um alerta, cadastro, ponto sobrenome. Else, caso não exista o sobrenome, eu vou fazer outra coisa. Eu vou exibir outra coisa. Mas eu posso fazer aqui, sobrenome não informado. E o que eu tenho aqui, então? Eu tenho um exibe sobrenome de cadastro 1, que é a Silva, e o cadastro 2, que não tem sobrenome, ele exibe sobrenome não informado. Porque o lado esquerdo desse operador de coalescência nula é nulo. Cadastro ponto sobrenome não foi informado. Porque cadastro 2 não tem sobrenome, só tem nome e idade. Então, como cadastro 2, que é o que eu passei como parâmetro, não tem o sobrenome, em vez dele dar o undefined, ele exibe o que está do lado direito do operador. Ele exibe sobrenome não informado. Então, nós vimos aqui objetos literais que servem para estruturar a informação. Nós podemos usar eles entre chaves, com a chave e o valor, x10, y10, ou nome, Rodrigo, idade, 45, 40, sobrenome, etc. E vimos o operador de coalescência nula, que é interessante de usarmos junto com o objeto literal para como forma de já tratarmos quando algum dado não existir, quando não vier o sobrenome, não veio do banco de dados. Eu li um banco de dados, coloquei uma série de informações na minha estrutura de dados, por exemplo, e quando vou trabalhar com ela, eu posso usar interrogação, interrogação zero, interrogação, interrogação, uma frase como sobrenome não informado, ou qualquer outra situação que é um tratamento específico quando aquele dado for indefinido ou nulo. Espero que tenham gostado. A ideia aqui sempre é, todo vídeo nosso, você assiste ele, repete ele, trabalha um pouco com ele, e se fizer isso todos os dias, você vai estar gradativamente aprendendo um pouco mais sobre programação. Outra alternativa é ver os nossos conteúdos gratuitos que estão aqui nos comentários.
Clicando no nosso portal, você vai ser levado para uma página que permite a você receber um e-book gratuito, alguns cursos gratuitos, e nós temos também ali informações do contato por e-mail, por WhatsApp, para nossas formações, desde formações introdutórias até formações completas em desenvolvimento voltadas para preparar o aluno para entrar no mercado profissional. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, inscrevam-se, compartilhem. Se quiserem colocar um comentário, eu busco sempre responder os comentários nos vídeos e agradeço muito, porque isso nos ajuda a divulgar o canal, a nos tornar mais populares. E ficamos por hoje por aqui. Muito obrigado e até a próxima.